Se eu te dissesse que você pode ter acabado de conversar com uma inteligência artificial agora mesmo, sem perceber, e o mais assustador ainda, talvez você tenha acreditado que era uma pessoa real. Fala galera, Torneiro Geek de volta, e hoje a gente vai entrar numa daquelas conversas que parece roteiro de filme, de ficção, mas na verdade é uma realidade e já está acontecendo, tá? Como descobrir se quem está do outro lado do chat que você está conversando é uma IA ou um humano real? Vamos falar sobre esse assunto? Bora pro vídeo! Vamos lá. Bom, vamos lá, galera. Então, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Eu não vou falar de filme, nem de série, nem de nada que está acontecendo aí no mundo aí da cultura pop, mas de certa forma ainda está integrada aí na nossa vivência e até na cultura pop. Hoje está tendo um bafafá aí, umas discussões a respeito de IA. E o assunto que eu vou abordar hoje é esse. Quer dizer, é o que eu já falei na abertura. Como a gente pode saber se você está falando com uma inteligência artificial ou num chat? Porque hoje as inteligências artificiais conversam, responde, faz piada, escreve texto, cria imagem, e em muitos casos pode até fazer isso melhor que um ser humano normal, sabe? Então a pergunta não é mais se vamos falar com IA, é quando vai, e sem saber também, tá? Porque às vezes a gente pensa que está falando com um chat, ou antigamente ainda dava para você perceber quando você estava falando com um robô ali, né? Que eram umas mensagens muito secas, frias, assim, você via que era um robô. Ou muito comum, assim, as frases bem pré-programadas. Hoje em dia os chats, principalmente o GPT e os outros chats assim, até de atendimento, os atendimentos das empresas estão fazendo muito isso, eles estão usando IA para poder, ou inteligência artificial, para poder interagir com os seus clientes, assim, dispensando custos como telemarketing, essas coisas assim. Então, quer dizer, a gente às vezes está conversando ali, você está achando que é um ser humano, e na verdade a gente está falando com um robô pré-programado para responder você como humano. Então a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Eu vou fazer esse vídeo em partes, tá? Vou colocar a primeira, segunda, terceira partes para ir explanando assim, as causas que a gente já falou aqui. Eu vou colocar algumas soluções para você perceber quando que é uma IA falando ou quando é humano. Apesar de ser muito difícil isso acontecer, é você perceber assim, mas existem alguns sinais assim que você pode estar fazendo para você perceber se você está falando com um humano ou um robô. Apesar que eu também acho que muita gente que às vezes até prefere falar com um robô do que falar com um ser humano, assim. Então, o primeiro sinal que você está conversando com uma IA e não está conversando com um humano é o quê? A IA ela costuma ser educada demais. Ela é sempre calma, sempre organizada, nunca explode, ela nunca vai dar uma explosão de emoção na sua cara, ela sempre vai ser educada e calma na conversa. Agora o ser humano não, o ser humano já vai mandar um ué, um af, ou ele some do nada e ele já não conversa mais com você, aí ela nunca vai deixar você sem resposta, tá? Os robôs são programados para sempre te ter uma resposta a uma pergunta que você fizer. Caso ele não saiba ou ele não tenha pesquisado alguma coisa, ele não consiga pesquisar, ele só não vai te dar resposta. Já o humano, ele sempre vai te dar o humano sempre vai ter essa, assim, o humano nunca vai te dar uma resposta, e a IA, o humano vai sumir, desaparecer, e a IA vai sempre tentar te dar uma resposta. Às vezes até mesmo que seja errada, ela vai tentar te dar uma resposta de qualquer forma. Esse segundo sinal aí você vê, é quando você pede uma opinião da IA, ela sempre diz, depende, existe vários pontos de vista, ela nunca vai te dar uma opinião, pá, ela sempre vai dar um equilíbrio, ela vai manter, olha, tem esse lado A, mas também tem o lado B e tal. E o humano não, ele se posiciona, entendeu? O humano sempre vai escolher um lado. Se você, vamos supor, se você falar, o que você acha da política no Brasil? A IA vai falar, olha, quando se for uma IA, ela vai sempre responder assim,
da questão política. Olha, o Brasil está dividido e tal, mas aí tem os lados bons, que é um de um lado, e tem os outros lados bons, que é do outro, a gente tem que manter o equilíbrio e tal. Ela sempre vai manter esse equilíbrio na resposta. Enquanto o humano não, ele vai escolher, eu sou de direita, eu concordo com isso daqui, o outro lado está errado. E acabou. E a mesma coisa vai ser do outro lado. Se o humano, no meu caso, no caso que eu estou dando exemplo aqui, se ele for de esquerda, eu falo, não, eu sou de esquerda e eu acho que o direita está errada, enfim. Ele vai sempre se posicionar. Uma IA, ela não se posiciona. Ela sempre vai te dar dos dois lados da moeda e vai colocar um equilíbrio ali entre essas informações. Então, quer dizer, se você estiver conversando com um chat, no chat, e você desconfiar que aquilo é uma IA, é só você tentar fazer uma pergunta que ela tenha que se posicionar. E se você perceber que o chat não se posicionou, pode ser que você esteja falando com uma IA. Você pode perguntar para a pessoa como ela se sentiu numa situação antiga. Tipo, sei lá, uma situação antiga. A IA, o que ela vai fazer? Ela descreve a emoção. Entendeu? Ela vai falar assim, olha, eu estava, mas eu fiquei triste, eu estava alegre, Ela sempre vai descrever a emoção. Aí o humano não, ele revive a emoção, ele vai contar a história de como foi aquela certa situação que deixou ele daquele jeito. Aí ela não vai te dar uma história de como é quando ela se sentiu daquele jeito. Ela vai descrever como ela se sentiu. Olha, eu me senti triste, eu me senti amargurado e tal. Mas ela não vai colocar uma história e mostrar, olha, esse aqui é nessa situação que me deixou triste e tal. Então, quer dizer, o humano, ele revive a emoção que você questionou e tal. E a IA não, ela só vai descrever o tipo de emoção. Bom, galera, assim, muito basicamente, eu também não sou o expert em IA e tal, eu só fiz uma pesquisa legal sobre isso daí, eu achei que é um assunto relevante pra gente trazer pro canal. Então eu vou partir para um outro lado, que é uns testes práticos que você pode fazer para você saber se é IA ou se é humano. Aí, tipo assim, a primeira pergunta você pode fazer, por exemplo, a pergunta é assim, você prefere perder uma sombra ou seu reflexo? Entendeu? Aí ela vai entrar num debate filosófico profundo e tal, e vai falar um monte de coisa, e de acordo com não sei quem, ela vai pegar referência de livro de autor famoso, ela vai fazer um puta debate filosófico sobre aquele assunto lá. Enquanto o humano vai perguntar, pô, você tá louco, velho? Que loucura é essa? Eu vou trocar minha sombra pelo reflexo? Entendeu? Esse é o tipo de pergunta que se você fizer para um humano, o humano vai falar, não, olha, você tá maluco? Você tá louco? Como é que eu vou trocar o A pelo B? E agora a IA não, a IA ela vai tentar te dar a melhor resposta em relação a uma pergunta desse tipo aqui. Então você tem que fazer uma pergunta muito absurda em que não faz sentido nenhum e ver se for um humano ele vai te chamar de maluco, e se for IA ela não interessa se é maluco ou não, ela vai tentar te dar uma resposta. Outra coisa que a IA não consegue descrever, por exemplo, ela não consegue descrever um cheiro específico, por exemplo. Se você vai lá e pergunta para ela, ou se você comenta alguma coisa no chat ali em que denote um cheiro um cheiro de banana, vamos supor. Aí ela não consegue descrever esse cheiro. Aí ela pode responder assim, é bonito o cheiro de banana, entendeu? Ela não consegue saber como é o cheiro da banana, entendeu? E aí o humano não, o humano ele consegue descrever esse sentido, essa memória sensorial que ele tem sobre alguma coisa, algum produto, e ele consegue descrever de uma forma bem analógica, assim, o que é o cheiro da banana, você tá entendendo? Ou o cheiro de algum produto, alguma coisa, algum perfume, alguma coisa que você pergunte para ele. Então é mais um teste que você pode fazer para você saber se você está conversando com uma pessoa real ou se você está conversando com uma IA. Bom, você pode estar falando de filme lá no chat, essa IA ou o humano está te respondendo. Filme, não sei o que, aquele filme é legal, aquele filme outro, lá.
Aí de repente no meio da conversa você fala assim, e aí, como é que foi sua infância? Se um humano, ele na hora ele fala, você tá louco? Como assim? Se perguntar, né, tá falando de filme, você me perguntar da minha infância, do nada, você mudou de assunto assim, entendeu? E a IA não tem esse sentimento. O que ela vai fazer? Ela vai pegar e falar assim, olha, eu não tinha, ela pode inventar uma história de uma infância qualquer, vamos dizer assim, para te enganar, né? Se ela foi o intuito dela, for te enganar e te fazer você pensar que ele é humano, ela vai te responder. E dane-se o assunto do filme, você tá entendendo? Ela sempre vai procurar te dar uma resposta para uma pergunta que você fizer. E o humano, ele não vai interagir dessa mesma forma. O humano, se você mudar bruscamente de assunto, ele simplesmente vai falar, você tá louco? Não estava falando de filmes, agora você vai falar, ele vai estranhar isso. É lógico que com o aperfeiçoamento das IA, hoje ainda a gente consegue, com esses testes, ainda consegue identificar. Mas pode ser que no futuro já não consiga mais. E as coisas estão indo cada vez mais para a perfeição. Bom, galera, existe uma verdade que é desconfortável. Mas aqui vai a verdade. Não existe o teste perfeito, tá? Não existe o teste perfeito. Quer dizer, se a IA estiver muito avançada, vai chegar uma hora que eles vão conseguir treinar essas IA com tanta eficácia que nem esses testes absurdos que a gente faz, se essa IA for programada para se passar como humano, a gente vai conversar e falar com essa IA e ela vai te responder de uma forma que você não consiga pegar ela nesses papos aí. Tá? Eu fiz esses testes que eu estou falando para você, eu fiz com o ChatGPT e eu tive um resultado interessante. Foi mesmo dessa forma mesmo que aconteceu. O ChatGPT, eu fiz umas perguntas, mudei de assunto e tal, e ele se perdeu. Ele deu as respostas que eu esperava. Mudei de assunto, ele não percebeu, ele só me respondeu o que eu perguntei, ele não estranhou, e todos os outros testes que eu passei aqui, ele caiu. É que a diferença da inteligência artificial e o humano é que ela não tem, o humano ele tem uma imprevisibilidade emocional diferente da IA. A IA não tem a imprevisibilidade, quer dizer, o humano pode te reagir a uma pergunta, você pode fazer que para uma pessoa tudo bem, ela responde, não tem problema, a outra pode se sentir ofendida com essa mesmíssima pergunta. Então, quer dizer, o humano tem essa variação emocional que um robô nunca tem, ou não vai ter, ou ele não conseguiria simular de uma forma eficaz, por enquanto ainda, né, galera? A gente tem que entender que a evolução tá indo aí pra frente, né? A galera que gosta de coisas assim nesse sentido, de IA e tal, inteligência artificial, tem alguns filmes que a gente até já assistiu, que você pode ver, que tem o Ex Machina, que é o clássico, né, que fala sobre muito inteligência artificial, tem o Blade Runner, tem outros filmes aí que fala da IA, né, interagindo, e aí se você quiser voltar para mais antigamente, aí, que é o clímax da história de IA, né, que eu acho, que é a série do Exterminador do Futuro mesmo, fala que a IA vai dominar as máquinas e tal. Tem o Matrix, que também fala sobre a IA, que vai dominar o mundo e tal, e os humanos e não sei o que. Quer dizer, tem vários filmes aí, na cultura pop muito recheada com esse negócio da IA. Tem aquele filme IA, né, inteligência artificial, que é daquele garotinho e tal, que ele aborda um outro tema ali, que era uma IA feita para ter emoções, ou para criar emoções das pessoas. Aquele filme é muito interessante também. Quer dizer, tem várias coisas, várias referências da cultura pop aí, que você vê sobre, que se você não assistiu, você pode assistir sobre esse assunto da IA. É que a minha preocupação nesse vídeo mais é a questão da gente, não é questão, não é nem tanto ser enganado, tá? Mas a questão é mais de você saber realmente se você está falando com um robô ou se você está falando com uma pessoa real, né? Porque a gente não sabe, quer dizer, você precisa saber realmente se você está falando com uma pessoa real ou se você está falando com um robô. Bom, né? Talvez o verdadeiro medo não seja conversar com uma IA. Às vezes é perceber a conversa e não parecer tão diferente assim. O problema é esse, né? Mas e aí? Galera aí, e agora? O que vocês acham? Você acha que conseguiria identificar uma inteligência artificial num chat? Você acha que para você é fácil isso? Ou você não está ali ligando para isso e acha que isso daí não é relevante para você e você não liga
Porque eu acho que tem muita gente aí que não tá nem aí, que até prefere que seja uma inteligência artificial do que interagir com o humano real, né? Mas comenta aí embaixo, comenta aí no vídeo, pessoal, o que você acha aí e tal, sobre esse assunto de IA e chat e robô se passando por humano aí, para interagir com a gente, seja de um call center, seja com um chat normal, como se fosse uma conversa com outra pessoa qualquer, ou às vezes uma conversa pelo WhatsApp e tal. Lógico que as empresas ainda estão muito honestas a respeito desse assunto, eles sempre falam que isso aqui é uma IA, então esse problema não está tendo tanto, mas eu já percebo que alguns sites, algumas empresas já estão tratando, não estão identificando mais a conversa como uma IA. Olha, eu sou atendente tal, fala comigo, mas você percebe que é uma IA falando, não, na verdade não é uma pessoa real. Beleza, galera? Vídeo bem diferente aí do que eu tô acostumado a fazer, mas eu tô tentando criar outras formas aí pra gente fazer uns vídeos para criar mais interesse no pessoal. Então esse vídeo é diferente. Se você curtiu aí, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, por favor. A gente tá tentando criar um conteúdo legal aqui na internet, um conteúdo diferenciado. E é isso aí, galera. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!